Turma do livro O Amigo Jesus, José Carlos de Luca, no texto Coma do meu pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. Evangelho de Jesus segundo João. Vejam com que beleza e profundidade Jesus nos ajuda a compreender a sua missão entre nós. Ele utilizou o símbolo do pão para que tivéssemos uma ideia mais exata de como devemos entendê-lo. Jesus bem que poderia ter escolhido símbolos nobres, sofisticados e poderosos, afinal, é o espírito mais evoluído que já teve entre nós. Mas não. Ele se compara a um alimento, e um alimento simples, nutritivo e acessível a todos. Alimento que está no mundo há cerca de 6.000 anos e presente em todos os povos e culturas. Podemos dizer assim que o pão é também um alimento universal. E que intenção teve Jesus ao se comparar ao pão? Que mensagem ele desejou transmitir a cada um de nós? Pois é alimento. Pão é alimento. Mas ao se comparar ao pão, Jesus está falando do alimento espiritual que sua mensagem encerra. Um alimento, segundo ele, irá saciar nossa fome, não a fome do corpo, mas a fome espiritual que tanto nos atormenta e que tem sido responsável por muitos problemas em nossa vida. De que nosso espírito tem fome? Basicamente, nós temos a fome de Deus, temos a necessidade de sentir que pertencemos a Deus, que estamos ligados à fonte que nos criou. Nesse aspecto, Jesus mata a nossa fome porque nos apresentou um Deus que é Pai, diferentemente do Antigo Testamento, em que a ideia de Deus é a de um juiz rigoroso, o que nos dificulta ter uma relação amistosa com alguém que a todo momento pode nos julgar e condenar severamente. Isso pode explicar, ao menos em parte, o motivo pelo qual há tanta gente afastada de Deus nos dias atuais. Não é fácil estabelecer uma relação afetiva com quem nos julga antes de nos compreender, com quem nos castiga antes de nos ensinar a refazer o caminho. Mas o amigo Jesus fala de um Deus que ama mais do que julga, de um Deus que nos levanta quando estamos caídos e que nos mostra o caminho do acerto, e de um Deus que perdoa quando nos arrependemos, de um Deus de mãos estendidas para nós, sem pedras, condenações ou reproches. Esse é o Deus que Jesus descortinou aos nossos corações, um Deus que, nas palavras do Mestre, é o Pai nosso, o Pai da nossa família, em que encontramos a rima, orientação e proteção. Jesus nos propõe vivermos uma relação amorosa com Deus, e quem se lançar a essa experiência terá paz e segurança, pois sentirá toda a proteção das mãos de nosso Pai. Muitos, porém, sentem-se indignos desse amor e vivem como se fossem filhos abandonados pelo Pai, pois em seus corações ainda predomina a ideia de um Deus severo e impiedoso que nos jogará no fogo eterno da desgraça. Esse talvez seja o nosso maior sofrimento espiritual, vivermos afastados de Deus, não porque Ele está distante, mas porque não enxergamos que Ele está tão perto e cheio de ternura por nós. Deus precisava resolver esse problema de relacionamento conosco. Jesus seria a nova revelação divina, unindo a criatura ao Criador pelos laços do amor. E Jesus se tornou a face amorosa de Deus na terra. Deus queria mostrar mais concretamente seu amor por nós e, para tanto, enviou o Cristo à nossa presença. O Cristo que se apresentou como um irmão da nossa família, que afirmou ser nosso amigo, que curou nossas doenças, que sinalizou o caminho da fraternidade entre os homens, que matou a fome da multidão, que perdoou seus inimigos, que se juntou aos pecadores, que comeu com eles, mesmo sabendo que posteriormente ele seria traído, esquecido, ignorado, abandonado e morto pelo povo que tanto amou. Por isso, Jesus é o pão que Deus enviou para saciar nosso vazio espiritual. Por meio do Cristo temos uma via mais humana para chegarmos ao Pai. Uma via em que o pecado não é maior do que a criatura que se equivoca, mais importante do que condenar o homem ao fogo do inferno. Por seus desvios é estender-lhe a mão amiga, para que ele se erga de suas quedas e encontre o caminho do céu. Jesus é o pão da esperança, porque nos estimula a crescer nos fracassos, a ter coragem nas tempestades, a ter amor nas adversidades. Jesus é o pão que precisa ser digerido, só assim ele se torna alimento em nossa vida. O valor nutritivo do pão só se obtém quando ele é levado à boca, mastigado, engolido e posteriormente digerido internamente. Da mesma forma, precisamos levar as palavras de Jesus à nossa alma desnutrida.
senti-las dentro de nós, perceber-lhes o sabor agradável e absorver-lhes os nutrientes indispensáveis ao nosso crescimento espiritual. Em linhas gerais, precisamos ler, meditar e fixar os ensinamentos de Jesus em nós. Só assim, o pão que desce do céu, que ficará embolado em nossa mesa, embolorado em nossa mesa, enquanto estamos morrendo de fome. Na última ceia com seus amigos, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado, partiu e distribuiu aos seus discípulos. Disse: tomai e comei, este é meu corpo. Jesus está novamente entre nós, fazendo a ceia em nossa casa. Ele mais uma vez toma o pão, abençoa e reparte-o, oferecendo-o a nós com suas palavras. Meu bom amigo, coma deste pão abençoado. Sei que você está com fome de paz e esperança. Saiba que fui eu quem preparou este pão. E enquanto lidava com a massa, eu pensava em você. Pensava nas suas necessidades, nas suas lutas, na sua fome. Eu lhe dou mais do que comida para o corpo. Eu lhe trago alimento para sua alma cansada. Alimente-se das minhas palavras para você se fortalecer. Eu não devo livrá-lo de suas lutas e desafios, pois eu também não fui poupado do sacrifício necessário para a realização da minha missão na terra. Missão essa que, sem o testemunho da cruz, não teria sido levada a tão longe por tanto tempo. Sem o holocausto da cruz, eu seria apenas uma figura histórica e certamente já teria sido há muito tempo esquecido pelos homens. Assim como eu, você também tem a sua missão na terra, que é a de crescer em espírito, amar e ser feliz, e para tanto haverá de enfrentar adversidades próprias de um mundo em que os homens ainda vivem machucando uns aos outros. Mas essa luta vale a pena, como valeu a minha, pois o nosso testemunho vale mais do que 1000 livros. Um gesto de amor fala mais do que todas as poesias que já foram escritas no mundo. Coma, portanto, deste meu pão, bom amigo, da mesma forma que nunca me faltou o amparo do Pai, também não lhe faltará a minha assistência pessoal, o meu olhar cuidadoso, o meu amor sempre crescente por você. Feche os olhos e visualize que está comendo o pão abençoado que lhe dei. Sinta o gosto da massa, mastigue e absorva todo o amor que vem do meu coração. Agora você está fortalecido na minha amizade. Respira fundo, né, Patrícia? Vamos lá. Gente, falar de Jesus não é nada fácil. Tudo que diz respeito a Jesus é difícil, porque a gente se sente muito pequeno, a gente se sente ainda devedor demais, mas não para esse pai que ele cita, que nós nos afastamos de Deus por medo, por receio, porque ele vai nos maltratar, ele vai nos castigar. Não, eu me sinto muito pequena, muito distante pela minha moral, simplesmente pela minha moral. A gente não tem moral para conversar sobre Jesus. É um espírito de grandeza máxima e tudo o que ele fala, tudo o que ele fez e faz é aquele verdadeiro amor, aquele amor incondicional. Ele fala: eu sabia que eu ia ser traído, mas eu não saí no meio dos meus traidores, porque até o último momento eu estava ali perdoando, amando, ajudando eles a entender o processo da evolução. E se ele não tivesse chego até a cruz, como tantos outros chegaram, não foi só Jesus que foi para a cruz. A gente sabia que na época era um ritual deles, né, de castigar os detentos, os bandidos. E Jesus foi para a cruz como se fosse um cara, né, que tivesse cometido todos os erros, como tantos outros cometeram e foram para a cruz. Só que o que diferenciava ele dos demais é a sua grandeza, a sua moral espiritual, o seu amor pelas pessoas, porque todos que foram para a cruz xingavam, esbravejavam aqueles que estavam te crucificando, né? Mas Jesus não. Jesus até o último momento ele falava: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Imagina, a pessoa está ali te matando e você está orando a Deus pela pessoa que está te matando. Pensa o tamanho da grandeza que não é um espírito desse.
tudo que fizeram na sua passagem aqui foi para tentar tirar ele da sua missão, tirar ele do seu conhecimento, da sua moral. Fizeram de tudo para que Jesus sucumbisse e em algum momento ele fizesse ou falasse algo que contradizesse tudo aquilo que ele estava querendo ensinar. E Jesus tinha que ficar vigilante o tempo todo para não se deixar cair nas tentações. E é onde ele fala para a gente, ora e vigia. Foi a única forma que ele encontrou de não errar. Apesar da sua grandeza espiritual, ele podia ter errado. Porque tentações não faltaram na vida dele. Pessoas e situações que tiraram ele do sério não faltaram no decorrer da vida dele. Mas em momento nenhum ele sucumbiu, porque ele ficava em oração a Deus, na confiança de que o Pai estava com ele, e vigilante perante os erros que estavam em sua volta. Ele sabia que todos aqueles que estavam em sua volta estavam num patamar menor do que o dele. E a gente, muitas das vezes, sabe que o inimigo ou o amigo que está num patamar menor do que a gente, está tentando a gente. E a gente entra no embalo desse ser. As pessoas tiram a gente do sério muito fácil. Começa numa brincadeira, por exemplo. Eu lembro que quando eu era criança, eu começava a brincar com meu pai de fazer cosquinha, de bater, né? Mas brincadeira entre nós dois. E a minha mãe ficava sempre por perto falando assim, para vocês dois. Essa brincadeira vai acabar machucando alguém. Nossa, eu lembro como se ela estivesse aqui agora falando isso. A princípio eu achava que minha mãe tinha ciúme das brincadeiras com meu pai, né? Eu falava, acho que ela não gosta que eu fique perto do meu pai, porque dava essa sensação. Toda vez que eu chegava perto dele para brincar, para abraçar, sempre ela queria apartar a gente. Mas a minha mãe tinha razão nesse sentido, que as brincadeiras poderiam acabar em briga, em desavença, porque a gente vai, em um dado momento, a gente vai se melindrar. Em dado momento, a gente vai levar aquilo um pouco mais a sério. Enquanto a gente brinca de mão, né, que ninguém está se machucando, a brincadeira vai até, né? Mas vai até o momento que alguém se machuca. Quando alguém se machuca, a brincadeira começa a ficar séria, que é o momento que a gente se melindra, seja por uma palavra ou um gesto de alguém. Então, se eu não quero melindrar, se eu não quero ficar contra uma pessoa, se eu não quero brigar com uma pessoa, eu tenho que evitar. É nesse sentido que minha mãe falava, para com essa brincadeira que isso ainda vai acabar machucando alguém. Então, algumas brincadeiras a gente machuca mesmo. Se a gente tomar muita liberdade com uma pessoa, às vezes um ente querido da família, às vezes um amigo próximo, às vezes um cônjuge, um filho. Se a gente tem muita liberdade com a pessoa, chega um dado momento que você fala mesmo, você não tá nem aí, porque a pessoa te conhece, ela te aceita e você é assim, você nasceu assim, vai morrer assim. Errado. As pessoas que são próximas, às vezes elas pegam toda uma energia, uma bronca nossa, porque a gente tem a liberdade com ela. A gente maltrata uma pessoa porque a gente sabe que a pessoa entende o nosso jeito. Então, e não é assim que as coisas funcionam, não. Machucar, a gente machuca até os mais próximos e com frequência. O que a gente precisa entender é que tudo que está em volta não está à toa. Nós estamos numa família, rodeado por amigos, por pessoas próximas ou até distantes. Nós estamos rodeados de energia dessas pessoas que nós mesmos atraímos para nós. Nós estamos vivendo todo dia uma situação que nós mesmos plantamos em algum momento e a gente nem percebeu, e a gente está colhendo. Eu estava assistindo ainda há pouco um vídeo de um farmacêutico que estava escrito doutor, deve ser biomédico, alguma coisa assim. E eu não consegui entender direito, enfim, se eu falar o que ele é, eu vou falar besteira, mas estava escrito doutor Anderson e embaixo estava escrito farmacêutico, então deve ser ligado à área de biomedicina, né? Mas ele estava falando sobre tireoide. Eu tô com a minha desequilibrada, eu tô tendo uma disfunção na tireoide. Já tem 3 semanas já que eu tô passando aí uns perrengues com ela. E ele estava falando,
A gente toma um remédio para o T4, mas a gente tem que tomar um remédio para o T3, que é ele que faz a função dos hormônios. O T4 eu tenho que baixar para T3 para que a enzima empurre os nutrientes necessários para dentro das glândulas, para dentro dos órgãos, na corrente sanguínea. E às vezes as pessoas começam a tomar remédio para o T4 e não se dão conta de que o mais importante dentro desse processo da tireoide é o T3. Aí eu comecei a pensar na minha cachola, né? Eu fui além do corpo. Eu comecei a pensar da seguinte forma: quantas vezes a gente toma um remédio amargo para determinada doença e aquilo ali só é uma limpeza das consequências daquela doença. Mas não é o remédio que vai curar, porque a cura só vai ser dada nas causas daquela doença. Então, quantos de nós não vivemos no meio de pessoas tentando ser bons para as pessoas? Porque a nossa ficha está meio suja, né? Então, a gente sabe que errou com algumas outras pessoas e aí a gente tenta. Daqui por diante eu vou ser bom para as que aparecem. Tudo bem, tá correto. Mas eu estou limpando as consequências dos frutos amargos que eu estou colhendo devido a ter maltratado pessoas lá atrás. Ou seja, eu estou amenizando, está sendo um paliativo para os problemas. Tem muita gente que fala assim, não olhe para o passado, passou. Eu sou uma que vira e mexe, eu tenho essa convicção, que eu não posso mais mexer no meu passado, já foi. Mas eu não posso ir lá e fazer de novo, eu não posso ir lá e mexer com aquelas pessoas, com aquelas situações. Mas eu posso me desvincular daquelas situações e daquelas pessoas. Sabe, tem uma brincadeira idiota que o pessoal fala assim, você saiu da quinta série, mas a quinta série não saiu de você? Pois é o que a gente faz com o nosso passado. Nós saímos do passado, nós saímos daquelas pessoas que nos fizeram mal, mas toda vez que fala assim, alguém fala, né? Eu tô passando por uma situação, né, de ingratidão, por exemplo. Liga aquele alarme dentro de você, do tipo assim, eu também já passei. Ou seja, você saiu do passado, mas o passado ainda está em você. Você não se desvinculou desse passado. Esse passado ainda machuca você. Dói cada vez que fala. Ou seja, você não perdoou. Você não desculpou. Você não está agindo com amor. As novas pessoas que vão surgindo são paliativos. São situações que você aprendeu e que você está querendo colocar em prática, mas com outras pessoas. E aquelas lá atrás? Você não se desculpou o suficiente, você não desculpou o suficiente, você não rompeu laços, aquilo está dentro de você. São os famosos lixinhos que vão para o perispírito e que se transformam em doenças. E que muitas vezes você vai no centro espírita buscar a cura e não consegue ter a cura. Você pode até ter um paliativo. Como tudo na sua vida é paliativo, mas nada é feito para amenizar de vez aquela situação, para cortar os vínculos com aquilo que te machuca. Jesus saiu daqui, gente, pelas histórias que eu já li, pelo conhecimento que eu vou buscando, né? Os 3 dias que Jesus ficou fora, segundo, né, a história, Jesus foi para a cruz numa sexta-feira e no domingo ele reapareceu. Nesse período que ele ficou sumido, entre aspas, ele estava indo atrás de quem? De Judas. O cara que traiu ele, que colocou ele na cruz. Ele foi buscar Judas no umbral, porque Judas se suicidou, segundo a história. Ele não aguentou o peso na consciência por ter colocado o seu amigo na cruz. Por umas moedas e para tentar ter uma estabilidade perante Roma, né? Enfim, Jesus não foi atrás da mãe dele, pessoa que ele amava, ele não foi atrás do pai, ele não foi atrás da Maria de Madalena, que era a sua
sua melhor amiga, né? Sua discípula fiel mesmo foi Maria de Madalena. Ele não foi atrás daquelas pessoas com que ele tinha amor. Não, ele foi atrás daquele que acabou com a vida humana dele, que colocou ele na cruz. Quem de nós faria isso? Quem de nós perdoaria alguém que nos matasse? E que a gente ainda ia lá tentar ajudar aquele ser? Olha o tamanho da grandeza desse espírito. Então, quando se fala em Jesus, eu falo que é algo assim difícil de colocar aqui dentro e praticar. É algo que eu tenho que estudar todos os dias, eu tenho que ler, eu tenho que fazer como ele disse. Ter ele como se fosse um pão, um alimento, que tem que ser digerido devagarinho, tem que ser mastigado, tem que sentir o sabor, tem que sentir nas nossas entranhas, sentir esse alimento voltar em forma de saúde, em forma de força, de energia, de vontade. Não é assim que a gente se sente cada vez que a gente come o nosso pãozinho de manhã? A gente toma o nosso café, a gente vai para a mesa, a gente vai, né, cambaleando de sono, cansado. Depois que a gente toma o nosso café, a gente não revigora, a gente não fica esperto. É isso que Jesus quer da gente. Que a gente fique esperto, que a gente se desperte diante desse degustar do seu amor, do que ele simboliza para nós, da sua grandeza. Então, dá até suador para falar de Jesus. É sério. É algo tão grande que foge da compreensão humana ainda. Hoje, se fosse hoje, Jesus fosse parar numa prisão, não precisava nem matar ele, numa prisão, por nós, e eu ouvisse, o cara tá preso lá, mas ele tá perdoando todo mundo que mandou ele ser preso. Eu ia falar, o cara é louco, é um lunático, imagina. Eu, no lugar dele, eu ia querer matar todo mundo que me colocou aqui dentro da prisão. Para vocês verem como já se passou 2024 anos, segundo a história, né? O nosso calendário coincide com o nascimento de Cristo, então vem cá. Mais de 2000 anos e a gente ainda não consegue compreender esse gesto dele, do perdão, da vontade de continuar ajudando mesmo aqueles que fizeram mal para ele. Nós não temos essa capacidade de entendimento ainda, está muito longe da nossa capacidade. Então, é onde ele fala, eu sou o pão. Se é o pão, é o alimento. Se é o alimento, a gente tem que se alimentar de Jesus o tempo todo, para reabastecer as nossas energias, nossa força, nossa vontade, a nossa fé. Não é algo que só dá para falar uma vez por semana, quando eu for assistir uma missa, quando eu for assistir uma pregação, quando eu for assistir uma palestra, bater carteirinha em algum estabelecimento religioso, uma vez, 2 vezes na semana. Estou falando de Jesus. É um princípio, é um começo. Já está começando a entender a situação. Mas o ideal é a gente falar sempre, é a gente estudar sempre, é a gente se vigiar, como ele pediu, sempre. Então não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. Que a gente consiga internalizar, que a gente consiga digerir, que a gente consiga emanar essa força que vem de Cristo. Esse pão que nos alimenta de verdade, a fé, a esperança, que nos mantém mais paciente, resignado, que dá brandura para as nossas palavras, que dá discernimento nos momentos que a gente está em aflição, que dá motivação para continuar.